Fala galera, tudo bem com vocês? Fute das Minas hoje saí um pouco de casa, do nosso cenário, para falar aqui, para reverenciar aqui a primeira mulher, né, a primeira técnica da seleção feminina. A gente queria muito conversar com ela já há um tempo. Emily, prazer e muito obrigada por nos receber. O prazer é nosso de recebê-las aqui, né? Aqui na sede da CBF e com 3 mulheres falando sobre o futebol feminino aqui dentro. Vamos falar muito de futebol feminino, futebol no geral, em tudo. Você vai debater com a gente aqui e a gente vai te colocar numa fria aí. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Roda a vinheta então, que daqui a pouco a gente volta. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer pra Emily é uma pergunta e ao mesmo tempo é uma saudade. Como proceder, como é que vai ser a partir de agora sem a Formiga na seleção brasileira? A gente tem que encarar como um processo natural, mas a gente já vem sentindo falta dela, né? Sempre nas convocações, quando a gente está fazendo a formação da seleção brasileira, a gente já tem aquele negócio automático, né, das volantes. E daí a gente sempre brinca, sempre. Não teve uma convocação que a gente não citou a Formiga na convocação, mas aí a gente tira e aí faz a convocação que tem que ser feita. Infelizmente foi em um ciclo que a gente acabou assumindo e aí a gente tem que tratar com naturalidade, vamos dizer assim, e o trabalho tem que seguir. Ainda nessa linha da Formiga, tu vê assim nessa nova geração, nas meninas mais novas, tirando Marta, Cristiane, uma referência não só em termos de qualidade, mas também de liderança? As meninas, a juventude hoje, ela vem muito diferente do que é da Marta, do que é da minha, né? Parece que são mundos diferentes que a gente vive, né? Então, você vai conversar com uma menina da Sub-17, eu estive lá em março agora com a categoria 17 e 20, parece que você está conversando com uma menina de 25, 30 anos, elas estão muito à frente, é algo assim assustador para a idade delas. E essas meninas já vêm com uma bagagem muito boa, porque eu vou falar da Andressinha, que é uma das mais novas, a Camilinha, já disputaram no Sul-Americano, Mundial, então elas já têm uma certa bagagem, estão jogando fora do país, estão jogando em uma das melhores ligas, mas às vezes a mais nova vivenciou muito mais do que algumas mais velhas. É juntar tudo, que é tudo de bom, e fazer o trabalho. Uma vez eu conversei com o Vadão e eu perguntei pra ele quem poderia ser, que é difícil, né? É difícil falar sobre isso, mas quem poderia substituir a Marta? Eu não vejo isso tão difícil e também eu não gosto da palavra substituir. Eu acho que a gente tem que trabalhar, e é o nosso foco muito o grupo, o elenco. Então, falar de Marta, falar de Pelé é bastante complicado. Então, assim, a Marta tem que ajudar com que elas possam entender o que é. Eu vou até citar a camisa 10, que é sempre a camisa muito que tem um peso muito grande, mas que elas estejam juntas, uma ajudando a outra ali dentro, e que um dia a Andressinha pode ser que venha jogar nessa função que a Marta jogava. Não que esse lugar é da Marta, como substituir. Entendeu? A gente tem que entender que a seleção brasileira ela é maior do que nós, comissão, e do que as atletas. Sim. Isso é tirar a responsabilidade delas também. Isso faz bem até pro futebol feminino, né? Porque hoje, hoje ainda não, mas uns anos atrás tu falava de futebol feminino no Brasil e é Marta. Então eu acho que o público ter a ideia de que não é só a Marta, não é só de uma jogadora que é feito um time, é importante também para valorização. Assim, ela tem um peso muito grande, ela é reconhecida mundialmente, isso ninguém tira. Ela é merecedora disso por tudo que ela fez na carreira dela, mas para nós aqui dentro, para o grupo que hoje trabalha com a gente, que também é um grupo que não é fechado, a gente está observando muitas atletas. Quem estiver bem vai estar na seleção brasileira. Como é que é essa logística para acompanhar todos os jogos? Enfim, Marta e todas essas maiores referências, mas assim, como encontrar as
novas meninas para a seleção e tal. Tipo, aqui no Brasil, por exemplo, a gente quase não tem jogo televisionado, a gente quase não tem campeonato. Então, como é que é essa logística para vocês, tu e a tua equipe, conseguir acompanhar os jogos, os times, para encontrar boas jogadoras aí que possam servir para a seleção? Na verdade, hoje nós temos um programa, né, uma plataforma que a gente consegue assistir todos os jogos das nossas atletas que estão fora do país. Então, a gente consegue assistir o campeonato dinamarquês, sueco, alemão, americano, enfim, espanhol. Todos que estão fora a gente consegue, com essa plataforma, assistir. Então, diariamente a gente está ali assistindo elas. Então, temos todas as datas de jogos dela, de todas elas que estão fora do país. Até uma pergunta interessante, que ontem eu recebi uma mensagem de uma atleta que está na Espanha, que não é tão conhecida aqui, foi para lá há algum tempo e está jogando no Valência. E ela me mandou uma mensagem, eu queria me apresentar, eu sou a fulana de tal, jogo no tal. E aí eu respondi, olá, e falei o nome dela, a gente já te conhece, a gente já assistiu esse jogo seu. Então, aí ela sentiu a pressão ali. Fica tranquila que a gente está observando todas as nossas brasileiras fora do país. Então, assim, a gente está observando mesmo, a gente está avaliando todas as nossas atletas. E aqui no país, a gente está indo, né, assistir os campeonatos estaduais e o nosso campeonato, o Brasileirão Série A1 e Série A2. Então é assim que a gente está observando e avaliando nossas atletas. Das 20 últimas jogadoras que tu convocaste para os próximos 2 amistosos, só 6 jogam no Brasil. Acho que dá mais ou menos uns 70% que jogam fora. O que isso mostra de fato, além dos números, em termos de investimento do futebol brasileiro no futebol feminino? Eu digo que nós estamos iniciando o futebol feminino no Brasil. A gente sabe que não, mas com essa obrigatoriedade da CBF, Conmebol, da FIFA, é uma oportunidade única e que a gente tem que aproveitar. Então, assim, os outros países, eles já estão desenvolvidos, eles já funcionam, eles já andam com as próprias pernas. Então, para a gente competir ou ficar comparando, a gente sempre vai se jogar no fundo do poço e ficar lá, me ajuda. Então, acho que deixar de se vitimizar e ficar lá, poxa, o futebol feminino, não, ponto. Então, vamos iniciar. Agora, como? É obrigado? Não me importa se é obrigado. Os clubes vão ter que ter, a Conmebol está exigindo, não importa. Como é que a gente vai iniciar? Assim? Então, vamos iniciar assim. Uma oportunidade que vai acontecer no Brasil a partir do ano que vem. Então, a gente tem que esquecer tudo o que aconteceu lá atrás, com o passado, que não é um passado ruim no futebol feminino, não é, eu posso dizer com segurança, tudo que eu tenho hoje é por conta do futebol feminino. Eu saí de casa com 13 anos e eu fiz a minha vida com a modalidade. Então, não é tão ruim assim. Claro, não tem competição, não tem investimento, isso é fato. Mas se você quer algo, mesmo com as dificuldades que tem, você consegue conquistar. Essa oportunidade, ela é um salto muito grande do que era o futebol feminino antes e o que é o futebol feminino hoje, né? Sim. Vai crescer ainda mais a partir do ano que vem. Mas eu queria que tu falasse, assim, em relação à tua vida de atleta e à tua vida de treinadora, o quanto isso mudou nesse meio tempo, assim, no futebol feminino. Eu falo que o lugar que eu mais penso é quando eu tô tomando banho. É o lugar que eu mais penso sobre tudo. E ontem eu estava em casa, sozinha, cheguei aqui da reunião e estava lá tomando banho. E falei assim, a minha vida mudou de água para o vinho. De um dia para o outro. Coisa muito rápida. E assim, a minha vida como atleta e hoje como treinadora são vidas totalmente diferentes em relação a cargos, vamos dizer assim. A status pode ser também. Mas o que eu tinha como atleta, eu tenho como treinadora. Eu não tinha muita coisa, como eu não tenho muita coisa. Eu tenho o suficiente para trabalhar, que eu não posso reclamar, e aqui eu também tinha o suficiente para trabalhar. E aí eu volto no que eu falei anteriormente. Depende muito de você, porque aqui tinha dificuldade, aqui também tem. E acredito que aqui muito mais do que aqui. Porque aqui você vai para dentro do campo, treina, joga, acabou e acabou. Sim.
Aqui você vai para dentro do campo, treina, joga e ainda tem um monte de coisa para fazer. E para se preocupar e para resolver. Então, assim, são mundos diferentes, mas que todos os dois eu desfrutei, venho desfrutando e só tenho que agradecer ao futebol feminino por estar hoje aqui na seleção brasileira. Era um objetivo teu, ser treinadora da seleção? Não era um objetivo meu ser treinadora, quanto mais da seleção brasileira. Eu queria estar na gestão por toda essa dificuldade que a gente sempre cita. Eu queria dar um suporte para as atletas para que elas pudessem estar tranquilas, à vontade, fazer o trabalho delas tranquilamente. E aí eu tenho um irmão que me acompanha desde sempre. E ele, você tem perfil, e ele via eu estudando, que eu sempre gostei de futebol, e você tem, e vamos lá, e apareceu um convite, e ele falou, pega, e eu peguei mesmo. Eu queria ter uma visão tua como brasileira, como torcedora, em relação aos Jogos Olímpicos, porque aquela era uma oportunidade de melhorar a imagem do futebol feminino no Brasil. O estádio lotado, houve uma comoção nacional em torno daquele time. Se esperava mais delas, inclusive, em determinado momento, do que do time masculino. Então, como foi o sentimento da Emily, naquele momento não envolvida no processo de seleção, né? Quando nós fomos derrotados? De tristeza, por tudo que foi feito, por tudo isso que você citou, os estádios lotados. Mas que eu acredito que isso não tire o brilho delas, da seleção brasileira. Foi um momento que não era para acontecer, mas mesmo não acontecendo, o público continuou apoiando as meninas e continua apoiando as meninas. Então, isso é o que ficou, né? A derrota ela aconteceu, é difícil de esquecer, mas já foi. Agora é trazer o que foi de bom que aconteceu, como foi e continuar trabalhando em cima disso. Virando a chave um pouquinho aqui, Emily, não sei se você está acompanhando muito futebol masculino também, se tem tempo para isso, mas queria fazer uma ideia, assim, uma base sua em relação a Libertadores, a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Será que dá para destacar algum time aí que esteja bem para conquistar essas competições? Assim, eu tô acompanhando pouco, mas sempre que eu chego aqui a gente conversa muito da rodada, das equipes, do tal do Cartola aí, que tem competição, isso e aquilo. Você tem Cartola? Não. Não dá tempo de fazer isso aí, não. Então eu ouço muito do Flamengo, que é uma equipe que pode ser que chegue, aí tem o Palmeiras, que é uma equipe que chegue, aí tem o São Paulo, que não, São Paulo tá fora de tudo. Então, assim, a gente ouve muita coisa. Esses dias que eu tive acompanhando um pouco o jogo do Flamengo, acompanhando um pouco o jogo do Grêmio, então pouca coisa venho acompanhando. Gostou do Grêmio? Gostei e poderia ter sido mais. Você já teve tempo para sentar, tomar um cafezinho com o Tite, bater um papo sobre futebol? Trocar uma figurinha? Não, ainda em relação ao futebol, não. A gente sempre se cruza, né, aqui, se encontra no almoço, ou às vezes aqui mesmo no nosso departamento aqui de seleções, a gente conversa, tá tudo bem e tal, mas ainda não tivemos a oportunidade de sentar e falar assim, professor, vamos lá, quero ter uma aula aí. Ainda não. Em relação à seleção masculina, como é que você está vendo essa nova geração e é possível com o Tite, de repente, pensar no Hexa ano que vem? Falando como torcedora, eu voltei a ter prazer em assistir a seleção brasileira. Não que eu não tinha, mas não era mais a mesma coisa. Eu não sei se o tal 7-1 deixou a gente tão para baixo, que ficou algo tipo, ficou mais ou menos, eu me sentia como a Fórmula 1, que antes eu tinha prazer de acordar 11 horas, 10 horas para ir lá assistir e ouvir aquela musiquinha, e hoje eu assisto de vez em quando, e aí o futebol tava mais ou menos assim, a seleção brasileira tava mais ou menos assim, tem jogo, aí eu ia, dava uma bisoiada, olhava ali um pouquinho, saía. E hoje a gente volta a ter aquela vibração, a gente vê algo que o futebol tem, né, e que nos contagia,
novamente, né? Isso falando como torcedora mesmo. Dá vontade de torcer, né? Essa geração te empolga? Ah, com certeza. A geração, a gestão, a comissão, tudo. No futebol feminino, tem isso que a gente vê no futebol masculino, assim, do ousadia e alegria. Aquela jogadora que ela é boa, ela tem talento, mas ela desperdiça muita oportunidade porque ela quer dar uma enfeitada, sabe? Uhum. Tu já trabalhou, ou como jogadora, ou agora com esse tipo de atleta? Atleta? Ah, tem. Quem? Nomes? Não, tem. Não, tem. Na seleção, não. Na seleção, não. Elas são muito... É futebol raiz. Mas é ousadia também. Mas ousadia com objetividade, né? Tipo, eu vou citar um argentino aí, até é louco citar um argentino, mas o Messi, ele é muito vertical, assim, ele é muito ir pro gol mesmo, com tudo aquilo que ele faz, mas ele sempre procura o gol. E nós temos uma atleta, sim, que é a Marta. Ela tem tudo que ela tem, ela faz o que ela faz, mas o que ela pensa antes de fazer é o gol. A Emily é mais raiz ou é mais Nutella? Nutella. Caramba. Não, eu sou raiz. Galera, vamos botar a Emily numa furada aqui agora. Vamos falar algumas frases que nos irritam muito, mas muito mesmo, pra ver qual vai ser a reação da nossa treinadora aqui. Vamos lá. Futebol feminino é muito lento. Eu tenho que responder ou não? Se você quiser. Não, vai, continua então. Futebol feminino não tem tática. Caramba, tudo isso? É o que a gente ouve aí, lê, escuta. Goleira de futebol feminino não consegue defender. Tem que diminuir o gol. Vai, Bianca, a última. E a última é: futebol feminino não é futebol, isso é outro esporte. A gente pode perguntar para essa pessoa Pode, de volta? pode. Pode. Me diga que outro esporte seria o futebol feminino para vocês. Emily, muito, muito obrigada. A gente queria muito conversar contigo. A gente deseja todo o sucesso do mundo pra ti. Vamos torcer muito, o que precisar da gente também. Inclusive, qual é o WhatsApp que tem que mandar mesmo ali pra observar as jogadoras? Porque a gente tá precisando também mandar algumas coisas. Para observar, não sei te dizer, eu preciso ver com a nossa assessoria. Não, brincadeira, ó. No próximo a gente marca de bater uma bolinha, porque nós três jogamos aqui. Vamos, certeza. Com certeza. Galera, curte aí, dá like no vídeo, se inscreva no canal, acompanha a nossa seleção e até a próxima semana. Beijo. Tchau. Tchau. Muito bom, muito obrigada mesmo. Legal. 42 É sério que vocês recebem isso ainda? Ainda? Nossa. E no nosso caso, ainda que é jornalista, ainda bem, mulher não entende de futebol, mulher não pode falar sobre futebol, Fazia tempo que eu não ouvia estádio não é esse tipo lugar de de coisa. mulher.